programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre arquitetura e design de interiores. Nossas convidadas, Adriana Paiva, arquiteta, e Lola Abtoni, diretora da SCA Santos e Arquitetura. Adriana e Lola, com a pandemia, vários hábitos dos moradores mudaram. Como foi essa adequação devido à pandemia que vocês tiveram que fazer nos projetos dentro das residências? Bom, foram várias, né? Não posso dizer que foram uma nem duas. Diversas adequações no comportamento mesmo das pessoas, né? Uma, assim, muito gritante foi a questão de trazer o home office para dentro das casas, né? Então, que antes as pessoas estavam eliminando do dia a dia, ele voltou com força total. Então, as empresas começaram a fazer com que os profissionais trabalhassem mais em casa e, com isso, adequassem. Nem que se fosse uma pequena bancada de trabalho ou um cantinho, houve essa adequação. Então, isso daí é uma coisa que realmente, projetos que estavam em andamento, até a gente teve que fazer essa adequação. Outra coisa muito importante que se tornou um hábito que eu acho que vai permanecer é a questão de deixar os sapatos na entrada de casa. Então, os projetos que estavam em andamento, todos praticamente, agora a gente tem aquele local onde a pessoa chega, visita, ou mesmo os moradores deixam seus sapatos, sentam, colocam uma pantufa, um chinelo e já entram para dentro de casa. Então, isso daí foi outra questão. E a questão dos lavabos também é uma coisa assim, de lá do início do século, os lavabos eles foram introduzidos na arquitetura por conta das pandemias que a gente teve no passado. Então, a pessoa entrava dentro de casa, já tinha um lavabo do lado da porta de entrada para a pessoa se higienizar. E hoje aconteceu isso também. 2 projetos nossos que estavam em andamento, eu inverti a posição das portas para que a porta ficasse bem próximo da porta de entrada e esse novo hábito de higienizar as mãos antes de entrar em casa. Isso mesmo. E Lola, e você teve muita alteração? A SCA começou a fazer projetos diferentes, atendendo essa tendência e essa mudança de hábitos, porque essa pandemia, a gente já vê, é uma coisa muito chata a gente falar, mas já está voltando na Europa e a gente sente que a gente está vulnerável a outros tipos de pragas e pandemias que possam vir pela frente. Então, eu acho que essa tendência ela veio para ficar mesmo e com chance, infelizmente, da gente repetir isso no futuro próximo, né? Eu acho que a pandemia ela adiantou muitas coisas que já, acho que no futuro próximo iriam acontecer, mas acabaram vindo numa velocidade maior. Eu acho que o principal que a gente notou depois da pandemia é que as pessoas passaram a avaliar e ver o quanto a casa delas é funcional para elas, o quanto aquela casa funciona de fato nesse novo cenário. Então, a gente hoje tem uma casa que a criança estava na escola, a família estava trabalhando. Hoje, todo mundo teve que ficar no mesmo espaço e você teve que ter o espaço para a criança fazer atividade online, o espaço para a criança ter o lazer dela, afinal ela ficou muito tempo isolada.
as famílias que tiveram que trabalhar dentro de casa. Então, a funcionalidade ficou muito evidente nesse momento. E hoje eu acho que as pessoas buscam uma casa mais funcional, né? Então, para se adaptar e justamente para curtir mais esse momento em casa, né? A casa é o templo, o nosso templo, o lugar de descanso e agora o lugar que a gente tem que já fazer outras atividades também. Isso mesmo. Adriana, você sempre comenta em suas redes sociais, né, sobre a questão da integração e otimização dos espaços, né? Esse é um dos diferenciais dos seus projetos. Quais os principais recursos que você utiliza para fazer isso? É a primeira vez que eu vejo uma arquiteta falando sobre esse tema especificamente, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho. Isso, é uma coisa que acabou se tornando uma característica e as pessoas sempre ligam o meu nome à integração dos espaços. E na realidade não é que eu sou uma arquiteta de integrar espaços. É que quando eu entro num imóvel e eu vejo muitas vezes que o excesso de paredes, o excesso de divisão de ambientes, divisão de espaços, está comprometendo a qualidade de uso daquele ambiente, daquele imóvel, eu já começo as intervenções, né? Eu falo que eu sou uma arquiteta de arquitetura de interiores e uma arquiteta que trabalha o projeto de decoração. Então, você entrar num ambiente que você é contratado para fazer um projeto, não é você só pegar peças bacanas, móveis bonitos e colocar. É você analisar o que aquele imóvel não tem de bacana e o que ele pode se tornar melhor, né? Então, você tem, de repente, uma sala de 2 ambientes e que está dividido com paredes. Por que ter essa parede? Além de deixar um ambiente menor, mas atravancado, você não integra as pessoas. As pessoas estão vivendo dentro de uma casa, não é para uma viver no seu quarto, a outra no outro quarto, ou se isolar no home theater, e não ter essa integração. A gente está num momento que hoje a gente avalia o quanto é importante estar em casa com qualidade, conviver com a família e ter os ambientes mais práticos, como a Lola falou, mais funcionais, e não mais aquela casinha de boneca, onde eu tenho aquele apartamento lindo para fotografia, para receber os amigos. No dia a dia eu uso capa em tudo para manter a integridade dos móveis e eles durarem. Não, as coisas são para serem usadas. Então, essa questão da integração dos espaços é isso, Roberto. É deixar os espaços melhores do que quando eu entrei ali pela primeira vez. Muito bom. Por exemplo, vamos pensar num apartamento que você tem uma sala, só para explicar para o telespectador, de 4 metros por 12, uma boa sala, quase 50 metros quadrados, e você tem a sacada aqui, na frente, também que dá quase 15 metros assim. Você tem, por exemplo, você, num projeto normal, o projeto às vezes que você pega, tem uma parede aqui e a varanda totalmente fechada. No seu caso, você integraria esse ambiente, deixando harmônico, um ambiente com características diferentes, porém totalmente aberto. É mais ou menos isso? Exatamente isso, tá? Mas é o que eu falo, desde que o ambiente e o perfil da família permita que isso seja feito, tá? Então, não adianta, por exemplo, eu integrar uma varanda que tem uma churrasqueira, a sala, se essa família usa demais a churrasqueira e não quer investir em elementos para exaustão dessa fumaça. O que vai acontecer? Eu vou deixar tudo bonito, tudo integrado. O primeiro churrasco que essa família for fazer, a fumaça vem inteirinha para dentro da sala. E me perguntam muito isso. Adriana, você sai tirando parede. E como que é? Na hora que eu for fritar um bife na cozinha que você integrou com a sala de jantar ou com o living? Você tem que fazer um projeto todo amarrado. Então, se eu estou tirando uma parede, eu tenho que dar conta daquela fumaça sair pelo exaustor ou pelo sistema de exaustão da churrasqueira. Então, é todo um contexto pensado para que a coisa funcione bem.
integraria sim a varanda, desde que aquela família tenha o perfil de ter os ambientes integrados. Então, senão, não. No nosso caso, por exemplo, a gente não tirou a cozinha, mas tirou a churrasqueira, por exemplo. Então integrou tudo. Exatamente. Tirou a churrasqueira. É o que eu falo, o projeto ele é sempre personalizado para a pessoa que vive ali, e não para o que eu acho que é bacana. Eu não vou sair integrando todas as varandas se o perfil do meu cliente não permite isso. Se você não usa a churrasqueira, como é o teu caso, que você tirou a churrasqueira, por que eu vou deixar uma churrasqueira na tua varanda que ela não vai ter uso? A casa tem que ser funcional, tem que ser prática. É importante o trabalho do arquiteto, né? Principalmente entender o que o cliente quer e traduzir isso dentro do expertise dele para atender a expectativa do cliente. É muito importante. Exatamente, é isso mesmo. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Construbusiness. O assunto de hoje é arquitetura e design de interiores. Nossas convidadas, Adriana Paiva, arquiteta, e Lola Abdoni, diretora da SCA Santos e Arquitetura. Lola, qual é a possibilidade hoje que existe de trabalhar com metal, vidro, madeira, por exemplo, no móvel planejado? É uma tendência hoje misturar os estilos, misturar os materiais? Quando a gente fala em móvel planejado, às vezes a gente acha que está um pouco limitado. Hoje a SCA ela é muito mais do que um móvel planejado. Então, dependendo do espaço e da necessidade do uso daquele espaço, a gente consegue mesclar todo tipo de material. Vidro, madeira, alumínio. E na SCA também a gente tem outras possibilidades. A gente trabalha com muitos revestimentos em pedra, em tecidos. Então, dependendo do espaço, da funcionalidade, da necessidade, a gente consegue fazer um projeto muito personalizado com uma infinidade de acabamentos. E muitos até que, eu vou aproveitar até que a gente está com a Adriana aqui, que ela mesmo criou uma porta que era com laca e um acabamento em crochê, e a gente teve a possibilidade de personalizar esse material. Então hoje eu falo que o céu é o limite, a gente consegue fazer uma infinidade de produtos e materiais e soluções, né? E não necessariamente no mesmo lugar, na mesma peça. Pode Exatamente. compor, né? Depois a Adriana fala um pouquinho, você pode compor os ambientes com materiais diferentes, combinando, tendo uma harmonia, não é isso? Exatamente. E essa composição eu acho que é o que enriquece o projeto, né? A gente ter várias texturas, vários acabamentos e conseguir chegar num resultado final muito bacana, sofisticado e que atende aquele ambiente, né? E a Adriana, concorda? Totalmente. Eu não só concordo, como eu sou adepta de estar mesclando vários materiais. Isso deixa a decoração personalizada, deixa a decoração leve. Você não tem a sensação de quando você está entrando num imóvel, num ambiente, você tem tudo da mesma cor ou 2, 3 variações de acabamentos, porque aquilo é mais prático, mais fácil, né? O bacana é essa personalização. Do mesmo jeito que eu estou falando que cada cliente é um cliente, eu não posso escolher tudo igual para todos os clientes. Então, eu tenho que ver o que o cliente gosta. Para isso, eu faço um briefing. Um briefing, o que é? É uma conversa mesmo, é um bate-papo, onde flui muito leve, mas ali eu vou tirando todas as informações que eu preciso para deixar aquele ambiente o mais próximo e o mais personalizado possível ao gosto daquela família. Então, mesclar a maior quantidade de acabamentos que se harmonizam entre si dentro de um projeto é o segredo de deixar aquela decoração personalizada, aconchegante e quando você entrar, você fala, nossa, cada riqueza de detalhe, é colocar uma taxa, é colocar um metal, um mármore, a laca, o tecido, o crochê. Então, é isso que eu falo, é essa possibilidade, esse leque de opções de você poder trabalhar e falar, olha, aqui eu quero colocar o mármore. E você ir na empresa da Lola e falar, tem um mármore para eu colocar na porta do armário? E ela falar, não, olha, não tem, mas eu arrumo.
O mármore tem, né, SCA, tá? Mas o que eu quero dizer é isso. Eu chegar lá e falar, eu idealizei isso. Você consegue me atender? E eles conseguem sempre. Então é desafiador e é muito bacana até a gente desenvolver o produto e chegar no final. Falar em desafiador, o que você acha o maior desafio? O que você avalia quando você pega um projeto? Por exemplo, um determinado corporativo ou residencial. O que é mais desafiador? Desafiador é você ter que fazer o imóvel aumentar de metragem quadrada sem eu poder fazer isso. O que é isso? É você ter que criar 4 suítes num apartamento que originalmente é 2 dormitórios e uma suíte. É você criar ambientes no meio do nada, é você criar um banheiro onde antes era uma sala, um corredor. É você fazer arquitetura de interiores, é o que eu falo sempre. A minha paixão é arquitetura de interiores, é você transformar os espaços e depois você dá o acabamento, que é a maquiagem, que é onde vem a decoração. Para mim, o mais desafiador é isso, é eu pegar um apartamento que ele tem uma configuração e transformar numa outra configuração e ganhar metragens quadradas de lugares que antes não tinha. Por exemplo, essa questão da integração, eu consigo eliminar paredes. E as paredes, elas criam corredores. E eu sempre falo, corredores são áreas extremamente necessárias, porque é onde você vai circular. Porém, é uma área desperdiçada, porque é uma área de passagem. E muitas vezes você soma uma metragem de um corredor e você chega quase à metragem de um dormitório. Então, com esse remanejamento, redução de corredores, muitas vezes você ganha uma metragem e ganha um ambiente que é necessário para aquela família. Isso, para mim, é o mais desafiador. Realmente, o corredor é um desperdício, dá dó, né, de ver. Tem prédio que não tem jeito, que você Exato, tem o terreno... por conta do terreno, sim, mas podendo evitar o corredor, com certeza, ótima ideia. Lola, os painéis amadeirados continuam ainda em tendência. E o que você tem de recursos, né, que auxilia a viabilização dos ambientes integrados? Por exemplo, dos painéis, não só de imóveis. O que você tem de novidade? É uma tendência hoje revestir paredes, colocar os painéis nos ambientes? Sim. A madeira, eu acho que ela é a grande vedete dos espaços já há muito tempo e continua, né? Então, hoje a gente tem produtos que substituem esses painéis amadeirados, papel de parede, outros, pedra, porcelanato, mas eu ainda acho que a madeira, ela tem a sofisticação própria dela, né? Então, aquele resultado final com a madeira sempre é muito diferente. E a gente tem muitas possibilidades hoje com a madeira. A gente consegue fazer painéis com trabalhos a laser, vazados, com usinagens. Até mesmo nesses espaços que a Adri falou, que são integrados, normalmente são espaços que acabam ficando maiores. E às vezes um painel ripado, a gente consegue otimizar a questão da acústica, que muitas vezes a gente precisa também ter um cuidado com a acústica nesses ambientes maiores e integrados. Então, eu acho que os painéis amadeirados, eles possibilitam uma grande gama de resultado final, de acabamento. E o bacana também, nessa questão dos painéis amadeirados, principalmente os ripados, que vem sendo uma tendência muito forte, né? A Adriana até pode depois falar um pouquinho sobre isso, mas o bacana na SCA é que hoje a gente consegue produzir esses painéis ripados de fábrica. Então, quando eles chegam, a gente aplica eles na parede como se fossem um quadro. Eles estão prontos. Então, a gente otimiza tempo, otimiza acabamento, nada substitui um acabamento de indústria e tem um resultado final maravilhoso, tanto acústica como esteticamente. Então, acho que o painel amadeirado, ele é uma tendência que não sai tão cedo desses ambientes dos projetos. Fica muito bonito, realmente, esses ripados, né? Tenho visto alguns apartamentos que é muito bonito. Depois a gente volta para a Adriana, vamos no nosso intervalo, logo logo a gente está de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é arquitetura e design de interiores. Nossas convidadas, Adriana Paiva, arquiteta,
e Lola Abdome, diretora da SCA Santos Arquitetura. Adriana, voltando ao assunto anterior, sobre a utilização de painéis de madeira, eu queria que você falasse rapidamente sobre os 3Ds, as paredes 3Ds e também os papéis de parede, outros, os cimentados também, hoje as tintas, não sei se é tinta ou cimentado. Sim. É realmente uma tendência hoje esse tipo de decoração? Sim. Tudo é tendência, tá? É o que eu falo. Você utilizando a coisa certa para o ambiente certo, ela não vai ser tendência, não é uma coisa que vai passar e daqui a um tempo não vai se falar mais. As texturas, os cimentícios, os elementos 3D nas paredes, eles podem ser remodelados mais para frente, mas isso veio para ficar, porque ele traz diferenciais. Você não fica mais limitado àquela questão ou pintura ou papel de parede, não. Olha, eu tenho a pintura, eu tenho papel de parede, eu tenho elemento 3D, eu tenho a textura, eu tenho o cimentício, eu tenho marmorato. É um leque tão grande de opções que não tem como você cair na mesmice, como a gente tinha há um tempo atrás. Tem as boisseries. Eu sou adepta, quem conhece meu trabalho sabe o quanto eu sou apaixonada pelas boisseries. O que são boisseries? São aquelas molduras que são aplicadas na parede para emoldurar algo que você quer destacar. Então, a moldura no quadro, ela salienta a gravura, a tela ou a foto. E a boisserie nada mais é do que molduras, só que molduras em parede. Então, eu tenho um aparador naquela parede, eu tenho uma grande boisserie emoldurando, enaltecendo. Além de preencher a parede, ela veste, ela traz um detalhe, não é só uma parede pintada. E como a boisserie, a gente tem isso na textura, no papel de parede, no elemento 3D, veio para ficar. Eu não acredito que seja uma tendência, não. Esse leque veio para passar décadas aí, a gente só mudando a carinha deles. Bom, e falando de cortinas, às vezes as pessoas pensam na cortina, e a maioria das vezes, só, por exemplo, para você colocar numa janela, mas elas podem servir também para separar o ambiente, para enfeitar determinados locais, né? Exatamente. Você usa algum artifício diferente de colocar Muito. Eu utilizo as cortinas, inclusive, para dividir espaços. Como a gente falou, eu sou adepta de eliminar paredes, então muitas vezes você usa as cortinas, você puxa uma persiana, você puxa uma cortina para fazer a vez de uma parede. Por exemplo, eu estou fazendo um salão de beleza agora, onde tudo está integrado, não tem mais o espaço do corte, da lavagem, da tintura. Em alguns momentos, eu vou ter cortinas pesadas, tipo cortinas de teatro, de veludo pesada, e eu puxo elas por trás das estantes ou eu abro para integrá-las. Isso está acontecendo nesse projeto desse salão, em quartos de meninas, em salas onde eu quero separar o home theater do living. Então, você tem uma infinidade de produtos. A Lola, que também é do ramo de cortinas e tudo mais, sabe dizer muito melhor do que eu. Basta a criatividade, tá? Aí o resto vem. Ótimo. Vamos lá, vamos para a última pergunta, está acabando o programa, depois eu volto para a Adriana. Como empresária e como arquiteta, né? Eu queria saber da importância da contratação de um arquiteto para definir, por exemplo, os móveis, definir a contratação mesmo de um serviço teu, tanto na loja de móveis, tapete, cortina. Qual a importância de um profissional auxiliar quem está contratando um serviço para vocês? Aí eu vou dizer com você como empresária, tá? Eu falo, Roberto, que muitas vezes a gente fazer a casa da pessoa, o projeto, muitas vezes a pessoa espera uma vida inteira para fazer o projeto dos sonhos dela, a casa dela. E quando você tem um profissional, nada é mais, nada melhor do que você dar a primeira martelada na sua casa e saber exatamente o que você espera do começo ao fim. Então, assim, uma pessoa quando começa a fazer um projeto e ela não tem essa assessoria, ela pode ir numa loja de imobiliário planejado, fazer o móvel, de iluminação, fazer iluminação, mas esse casamento
perfeito, do momento certo de entrar isso, de entrar aquilo, nada substitui a assessoria de um profissional, principalmente na questão de obra, na questão de projeto. Eu tive recentemente um cliente que foi até a SCA e é um cliente que está acostumado a trabalhar com um profissional. E ele fez dessa vez sozinho e ele falou assim, vocês acham que um profissional mudaria isso tudo que eu fiz? Eu falei para ele, completamente. Completamente. E ele foi, contratou a profissional que ele sempre contrata e trouxe ela para a SCA. E ele viu a diferença que foi no mesmo espaço, no mesmo apartamento, com as mesmas possibilidades. Ela fez um outro projeto, ela otimizou, ela realizou um sonho dele. É uma solução. Então isso, claro que cada um, como diz, cada um no seu quadrado. E um profissional, com certeza, vai saber fazer as melhores escolhas e otimizar esse investimento do cliente, né? Para ele não ter retrabalho. Porque muitas vezes, quando você está sem um profissional, você acaba gastando muito com esse retrabalho, gastando muito de colocar um profissional antes do outro, e aí esse profissional estraga o trabalho desse. Não tem um casamento aí. Então é muito complicado. Muitas vezes o sonho acaba virando um pesadelo. Então quando a gente está com um profissional, é garantia de sucesso e de realmente ter um resultado final que atenda tanto funcionalmente quanto esteticamente e usar por muito tempo aquele ambiente, né? Concordo de gênero e grau. Eu, 30 anos de engenharia, não faço nada, sou arquiteto. Nós estamos com o tempo estourado, em 30 segundos, eu queria que você, se possível, falasse sobre a belíssima obra dos estúdios aqui da Santa Cecília, que você reformou, tudo, botou abaixo e fez de novo. Queria que você comentasse rapidamente, nós temos 30 segundos, que ficou lindíssimo. Rapidamente, foi assim uma loucura, porque na realidade eu tinha um cronograma super apertado e a gente modificou tudo no mês de janeiro, onde o pessoal estaria de férias e eu tinha uma missão de deixar algo incrível. Quando a pessoa saísse do elevador, falasse, nossa, que bacana. E consegui, modéstia à parte, porque hoje eu, quando entrei aqui nos estúdios, na hora que abriu o elevador, que eu vim depois de muito tempo, eu falei, nossa, como isso aqui tá lindo. Que orgulho, realmente é muito como lindo isso daqui tá lindo. Ficou incrível quando eu vejo o cenário nas câmeras lá da equipe, os detalhes. Eu acho que atendeu super bem o pedido da empresa, que era isso, algo que não tivesse muito frufru, muitos detalhes, porque não é a proposta, mas algo que impactasse pela simplicidade de linhas e funcionalidade. E foi incrível. Ficou lindíssimo, isso aí. Então chegamos ao final do nosso programa, com o tempo estourado. Quero muito agradecer a presença da Adriana, obrigada, da Lola. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.